Boa noite a todos. Aqui novamente. Primeiro pedindo desculpas pelas falhas na live de ontem. Por problemas técnicos, houve problema de sinal, houve problema de eco. Então peço desculpa a todos. E nesse momento estou aqui em nome da Unicenec de Bento Gonçalves. Estou gravando essa live e logo vou disponibilizar para vocês conseguirem assistir todo o conteúdo que foi passado novamente. Espero que dessa vez dê tudo certo, vai dar tudo certo, e que eu consiga passar a mensagem para vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, o nosso assunto está aqui, ó. Mundo DC, como prosperar nesse novo cenário? Vocês estão vendo a figura, o globo está aí tapado com uma máscara. Isso significa o mundo DC. O que é o mundo DC? O mundo depois do coronavírus. O mundo DC é o mundo que está no momento, um mundo diferente. É uma analogia que eu fiz, DC depois de Cristo. Esse DC é depois do coronavírus. Então é um mundo que está com características bem diferentes das características do mundo há 60 dias atrás. E qual é a lógica? É a gente entender como nós vamos prosperar nesse cenário. Como vamos fazer nossas empresas, nossas organizações, certo, de manufatura e de serviços, para conseguir ou sobreviver ou prosperar nesse cenário, que é um cenário bem diferente do que vínhamos tratando aí há 60 dias atrás, certo? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Paulo Ricardo Mota Fagundes, sou engenheiro mecânico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tenho especialização em qualidade pela Universidade de Caxias do Sul, engenharia de produção pelo programa de pós-graduação em engenharia de produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Sou professor do curso de administração na Unicenec e coordenador do curso de processos gerenciais. E também não atuo apenas como docente, sou diretor da Masterplan Consultoria Industrial, onde eu trabalho em empresas em consultoria na área de gestão. Então, esse sou eu, para quem não me conhece, é muito prazer e vai ser uma satisfação tentar compartilhar um pouco algumas estratégias técnicas e conhecimentos da minha vida profissional. E também, tanto na parte de gestão como na parte de docência, ok? Qual é o foco, pessoal? Estamos falando do mundo DC, mundo depois do coronavírus. Vocês estão vendo aí na figura que nós temos lá no centro Covid-19. Covid-19, uma pandemia a nível mundial que veio para mudar conceitos, atitudes, mudar forma de pensar, mudar forma de agir. O mundo DC, ele é um mundo diferente. E o Covid trouxe mudanças que são difíceis de prever. Primeiro, qual é a sua amplitude e profundidade? Ela é muito ampla e muito profunda. Ela está mudando as relações sociais, as atitudes, as relações profissionais, está mudando o mercado, está influenciando a economia, está influenciando a maneira de pensar, a maneira de agir. Então, ela é muito ampla e muito profunda. Qual é esta amplitude e essa profundidade? Ainda não temos como prevê-la, mas ela está deixando marcas significativas. Quanto à sua velocidade, é uma velocidade absurda. Pessoal, estamos falando de 45, 50, 60 dias. O mundo mudou completamente em 60 dias. Então, é uma velocidade absurda. É uma velocidade muito grande. É uma velocidade talvez nunca visto antes em termos de mudança de padrões de comportamentos a nível de mundo. Então, é algo que está sendo comparado com as duas grandes guerras. Então, é algo que realmente está nos impactando. O impacto sistêmico disso ele é muito grande na sociedade, certo? Na indústria, no comércio, no governo, em todos os setores, ele está impactando. E o que a gente está tentando entender é como a gente vai se adaptar nesse impacto, nesta mudança, nesse novo cenário,
nesses novos conceitos. Alguns conceitos vieram para se perpetuar e para fazer com que as pessoas mudem as suas formas de pensar e as suas formas de agir. Bom, então vamos lá. Então, infelizmente, esse é um cenário que está aí e esse cenário a gente não tem como mudar. Nós temos que entender e conseguir administrar da melhor maneira possível. Falando de impacto sistêmico, pessoal, temos algumas demandas, certo? Que têm forte queda nesta crise e que se tem tendência de uma recuperação muito lenta. E essas demandas, elas impactam os nossos negócios. Quais negócios? Academias de ginástica, por exemplo. Hoje elas estão interditadas, algumas estão começando a tentar a voltar, mas é algo que provoca aglomeração e que não se sabe como é que vai ser o retorno. Cinema e teatro, mesmo perfil. Eventos. Quem vai participar de um evento com aglomeração neste momento? É algo que não dá para pensar. Quanto tempo vai demorar para nós voltarmos a nos organizarmos de novo em comunidades, em eventos? Não se sabe. Hotéis foi um dos setores que mais sofreu. Aqui eu falo da cidade de Bento Gonçalves, temos uma rede de hotéis que teve um decréscimo, certo? No seu atendimento, era um conglomerado de hotéis que foram deixados fechados e apenas um está funcionando. Então, por quê? Porque não tem hóspede. Quando é que vai recuperar? É uma boa pergunta. Se tivesse uma bola de cristal, eu responderia, mas não tenho, então temos que tentar entender como isso vai acontecer num processo de recuperação. Mas com certeza será uma recuperação lenta. Outra demanda em forte queda nesta crise: restaurantes. Viagem e turismo. Se vocês acompanham a mídia, vocês veem que tem agências de turismo basicamente fechando no Brasil. E esperando que esse ano não vão reabrir, talvez no final do ano começar novamente alguns movimentos. Então, isso é um impacto sistêmico do Covid-19, justo. Demandas em forte queda, mas com um pico na sequência. Esse pico pode ser positivo, de uma recuperação, ou pode ser negativo. Por exemplo, eletrodomésticos, não se sabe o que vai acontecer, se haverá uma retomada gradual, a tendência de ser uma retomada lenta, mas não se tem uma fórmula para saber o que vai acontecer. Produtos de beleza, roupas, sapatos, acessórios, cabeleireiros, serviços relativos à parte da beleza, mas algumas demandas caíram, outras estão nebulosas e algumas demandas explodiram nessa crise e tem tendência de se estabilizar no longo prazo. Alimentação, certo? Delivery. Então, alimentação, o pessoal está em casa tendo que se alimentar. Quem não está cozinhando está pedindo comida. Internet, banda larga e telefonia, todo mundo conectado. Produtos de limpeza, em função do Covid, de todas as regras de distanciamento social, de higiene de limpeza, o pessoal está procurando muito produtos de limpeza. Quais os produtos que ajudam a prevenir a epidemia? Álcool gel, máscaras. Então, isso teve uma demanda muito grande no momento, uma explosão nesse momento de crise. Estava conversando com um colega que ele trabalha numa empresa que vende EPIs e produtos de limpeza e segurança, e esse pessoal está trabalhando sábado e domingo para conseguir dar conta do momento atual. Isto é o impacto sistêmico que nós falamos do Covid-19. Justo. Outra demanda que explodiu na crise e tem tendência de se manter em alta no longo prazo. A primeira, que eu estou inserido nela, o ensino à distância. Agora, estava vendo há pouco um comunicado do Ministério, certo, da Educação, que suspendeu as aulas até o mês 6. Mês 6 já terminou o semestre. Como é que nós vamos trabalhar? Ensino à distância. A Unicenec de Bento Gonçalves e o grupo Unicenec no Brasil parou junto com a pandemia, como todas as instituições de ensino. E o que ela teve que fazer? Ela teve que se reinventar.
ela teve que, em um prazo muito curto de uma semana, colocar uma plataforma de ensino à distância, EAD, no ar. Os professores tiveram que fazer o quê? Tiveram que se adaptar, aprender a usar essa plataforma e buscar passar esse conhecimento para os seus acadêmicos. Para quê? Para que conseguíssemos, pelo menos, continuar com o ensino à distância, tentando buscar a mesma qualidade do ensino presencial. Foi um grande desafio, mas estamos conseguindo levar ele adiante. Outra demanda que vai ter tendência à manutenção, entretenimento online. Então, muitas formas de entreter as pessoas estão em alta, vídeos, filmes, lives, e isso tem tendência de perdurar. Ferramentas para trabalho remoto, vou comentar um pouquinho sobre isso logo adiante, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde, seguro de vida, todo mundo está preocupado com a sua saúde, e agora o que está em alta também. Vamos pensar no futuro e aderir a um plano de saúde e um seguro de vida, porque a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, neste momento. Então, isto é um impacto sistêmico neste momento de crise de Covid-19. Bom, estamos num momento diferente, mundo DC. O que eu quero comentar com vocês, pessoal? O que nós não devemos fazer neste momento? Certo? Então, é um momento de reflexão, mas é um momento que nós temos que ter clareza nas nossas ações e decisões. Primeira coisa que não temos que fazer, em hipótese nenhuma, está numa das leis da física, inércia. Inércia é ausência de movimento. Significa que nós não podemos, sob hipótese nenhuma, não fazermos nada. Se ficarmos em inércia, seremos engolidos pelo momento. Se a minha empresa não tomar nenhuma ação, se o meu prestador de serviço, se a minha empresa de serviço não fizer nada, provavelmente amanhã não teria essa empresa. Como eu brinco, vai se transformar numa empresa de latinha. Mas o que é uma empresa de latinha, Paulo? Vai fazer lata para Coca-Cola? Não, não vai fazer lata para Coca-Cola, nem para Kaiser, nem para Polar. Ela vai ser uma empresa que não tem mais. Latinha, uma empresa não tem mais. Então, a gente, o empresário, o gestor, tem que tomar decisões. Tem que sair da inércia. Não pode, sob hipótese nenhuma, ficar na inércia. E temos que prestar atenção no seguinte: conceitos e soluções. Aquilo que valia para o mundo AC antes do corona, talvez não sirva para o mundo DC. Aqueles conceitos que sempre usamos, daqui a pouco, nesse momento, alguns não podem ser mais usados. Então eu tenho que rever os meus velhos conceitos e as minhas velhas soluções. Será que aquilo que eu fazia antes eu devo fazer agora? Algumas coisas provavelmente continuarão. Muitas, mas muitas coisas, muitas ações, muitos conceitos, muitos pensamentos vão mudar. Isto não temos como retroagir. Isto é uma realidade. Nós não temos como fazer diferente. Então, nós temos que pensar em novos conceitos. Temos que buscar novas soluções. O que fazer? Agir, atitude. Temos que agir. Precisamos agir. Agir, atitude, beleza. Mas como é que eu tenho que agir? Aqui temos que pensar. E tem uma equação que é difícil de casar. Que equação é essa? Rapidez e assertividade. Tenho que agir? Tenho. Mas tenho que agir com rapidez e ser assertivo. Eu tenho que acertar. As ações que eu tomar têm que ser para resultado, para redução de custo. Isso é uma equação não tão simples de se fazer acontecer. Ok? Porque agir rápido, talvez eu não acerte, mas as empresas não têm recurso para errar. Os recursos estão e serão cada vez mais escassos. Então, tenho que agir rápido, com assertividade e, principalmente, otimizar ao máximo os meus recursos. O que se diz na gíria, eu tenho que fazer muito mais com menos. Precisamos, isso já é um conceito antigo que vem lá desde o sistema de produção há muito tempo. Fazer mais com menos. Aumentar o custo, diminuindo
aumentar o lucro diminuindo o custo. Como é que eu diminuo o custo? Identificando, certo? E agindo sobre todas as ações que não agregam valor aos produtos, que são as perdas. Então, nós precisamos nos atirar nas perdas para nós conseguirmos resolver essa equação, para conseguirmos ser assertivos. É fácil? Não é fácil, mas se não agirmos, morreremos na inércia. E a velocidade do mundo descer é muito grande. O Covid está numa velocidade muito grande, avassaladora, e temos que enfrentá-la. Ok, beleza. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos resolver esta questão? Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Bom, ação é máquina que vai fazer? Não. As máquinas não vão agir. As máquinas serão programadas, conforme o programa, elas reagirão. Ok? Quem vai agir? São as pessoas. Então, quem é o centro desta ação? As pessoas no centro de tudo. As pessoas que farão a coisa acontecer. Não vamos esperar nenhum milagre. Não vamos esperar que as ações, as decisões venham do céu. Não virão. Virão das pessoas que estarão dentro para conseguir tomar boas decisões. E quanto mais pessoas com capacidades centradas, mais fácil de chegar ao resultado. Então, as pessoas no centro de tudo, pessoas acolhidas, pessoas envolvidas, comprometidas, certo? E, principalmente, compartilhando o momento. Ah, isso não tem nada a ver comigo, isso é problema da empresa, não é problema meu. E este é um conceito, o velho conceito, que não existe mais. O problema é de todos. O problema é geral. Todos têm que estar contribuindo para que as ações sejam efetivas e gerem resultado. Quais são as ações? Cada empresa tem que achar o seu caminho. Não existe uma regra que seja universal, mas as pessoas farão a coisa acontecer. Como eu digo nas minhas aulas, quem são essas pessoas? As pessoas certas. Quem são as pessoas certas? As que dão resultado. Para dar resultado, com certeza, se tiver conhecimento e experiência, a probabilidade de ser assertivo é muito grande. Mas nem apenas o conhecimento traz assertividade, porque aí tem o desempenho. Justo? Então, tenho que trazer as pessoas, acolher, comprometer, compartilhar para chegar aos resultados. É esse o caminho de chegarmos no sucesso. Teremos que passar por algumas questões, pessoal. Isso não temos como escapar. A primeira, muitas ações que as empresas já estão tomando relacionam-se aos custos. Tem que haver uma redução drástica nos custos da empresa. Tem que haver redução. E isso as empresas, muitas empresas, por necessidade, estão fazendo. Uma das principais ferramentas, infelizmente, é reduzir o número de pessoas. Outras ferramentas são adequar novos horários, buscar os benefícios que o governo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, está concedendo, mas tem que haver uma redução drástica nos custos. Se não houver essa redução drástica nos custos, não haverá possibilidade de se perpetuar. Não tem como escapar disso. Seguindo, precisamos readequar os nossos processos. Os nossos processos têm que ser revistos, têm que ser otimizados, têm que ser, se preciso for, têm que ser aniquilados, parados, se não forem agregar valor, se não gerarem resultados, se forem apenas custos. É hora de tomar decisões fortes. Ah, aquele produto que eu não tinha margem, que eu não conseguia ganhar dinheiro, mas ele era um boi de piranha, não vai existir mais espaço para tal. Então, as decisões têm que ser tomadas. Ação. Toda ação vai ter uma reação. Isso a gente sabe, é uma das leis de Newton. Mas tem que haver essa adequação. E, na base de tudo isso, inovação. Velhos conceitos não servem mais. Precisa inovar, achar novas formas, novos caminhos.
Lembrando sempre que no meio de tudo isso, quem está? As pessoas. São as pessoas que vão fazer toda essa diferença. Então, esse é o momento de se inovar, se reduzir custos, se reinventar quanto aos processos. Não existe tempo a perder. Isso tem que ser tratado e tem que ser de uma maneira rápida, ágil, porque senão talvez não haja tempo para se chegar a um estágio pelo menos de sobrevivência. Bom, o mundo DC, ele trouxe alguns conceitos novos. Dentre esses conceitos novos, alguns já estão consolidados e devem ser tratados. Primeiro, home office. Home office. Muitas pessoas, por estarem impedidas de irem trabalhar, em função do distanciamento social, estão trabalhando em casa. E as empresas começaram a ver, se não começaram, por favor, pensem, botem na ponta do lápis, criem indicadores de entregas de trabalhos que vocês vão entender que, se bem gerenciado, é um menor custo em relação à atividade presencial. Desde que bem planejada, ela vai gerar um ótimo resultado. Vejo, exemplo na minha casa, minha esposa está trabalhando home office. O resultado dela, o trabalho dela, a produtividade dela é muito grande. Por quê? Porque ela está focada no trabalho. Ela não tem dispersão, vem alguém fazer uma solicitação, uma reunião, não existe. Ela foca no trabalho e ela gera resultado. Então, isso é uma rotina que está consolidada e que vai continuar. Se as empresas conseguirem entender, é algo que vai ser tendência, e isso já é praticado em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, há muito tempo. Videoconferência. Vimos que estamos em distanciamento social, mas não, isso não impede que consigamos tratar, realizar negócios. Isso não é um impeditivo para tal. O que nós temos que fazer? Buscar ferramentas para tal. Então, o que faz uma redução de uma videoconferência? Redução nos custos, deslocamento, tempo, tendência a ser praticada tanto para compra como para venda de produtos. Hoje à tarde estava numa empresa, vou falar sobre o estudo de casos dela daqui a pouco, e conversando com os diretores, tipo, como é que eu vou fazer uma videoconferência? Parei lá, ó, entra aqui, mostrei ferramentas, fizemos uma videoconferência, nós estamos com um problema, precisamos de um fornecedor de tinta que é de São Paulo. Pô, o cara não vai vir aqui, não tem como, porque está em distanciamento social, não sai de casa. São Paulo está fechada. Mas por que nós não tratamos isso com uma videoconferência? Se resolve fácil o problema. Isto vai ser tendência, as empresas vão aderir. As pessoas vão entender, poxa, o vendedor está em São Paulo. Vamos imaginar antes do corona. Para se deslocar em São Paulo, ele vai fazer visitas, uma, duas, três por dia, se tiver um bom cronograma de deslocamentos, porque ele vai ficar preso no trânsito. Se ele conseguisse trabalhar com videoconferência, provavelmente 90% dos problemas seriam resolvidos e talvez ele pudesse produzir o dobro, o triplo em relação a uma presencial. Então, isso se consolidou. Outra ferramenta muito importante, pessoal, marketing digital, certo? É uma base para videoconferência. Facilita todo o processo de negociação. Por que o marketing digital? As pessoas estão conectadas, certo? Seus canais, nas suas redes sociais, está todo mundo online. O pessoal está em casa. Que bela oportunidade que eu tenho de levar o meu produto a essas pessoas. Alguns números aí, pessoal. Número de usuários ativos no Facebook, WhatsApp, Instagram cresceu 11% e chegou a 2,99 bilhões de pessoas ao mês até o início de maio. Ou seja, um dado atualizado, como cresceu o uso das mídias sociais. Como cresceu pessoas no meio digital. Que bela oportunidade, com inteligência, de estar vendendo seu produto. Por que eu digo com inteligência? Daqui a pouco eu vou falar no estudo de caso, que vocês vão entender do que eu estou falando. Justo? Esse crescimento de 11%
Mostra o quê? Olha que oportunidade, olha a importância de se posicionar online, certo? E se engajar nesse público no meio digital. Então, o marketing digital veio para ficar. Ele já está, mas ele deu uma crescida e ele tem tendência de ter muito mais tráfego de dados inteligentes no posicionamento, na venda de produtos, na venda de imagem de empresa, na venda, certo, de serviço. Então, é uma grande oportunidade que, com certeza, ela será cada vez mais explorada em função da pandemia, em função do isolamento social. Um conceito aí do Advertising Perceptions, certo? Até então, muitas empresas, em função de custos, eu falei há pouco, redução drástica de custos, têm a tendência de diminuir os esforços em mídias, investimentos em mídia, mas 65% dos anunciantes concordam que com a pandemia os investimentos em publicidade digital têm resultados diretos de vendas. Viram que tem que reduzir custo, mas, puxa, talvez não no marketing. Talvez eu tenha outros custos que eu possa trabalhar e eu posso investir no marketing para pensar no crescimento do meu portfólio, para mim ter mais clientes e conseguir levar meu produto em mais mercados. Então, esta também é uma tendência muito forte. Na realidade, esses três conceitos que eu trouxe para vocês não nem são tendências, são realidades. Isso já está consolidado. Tendências, a partir de agora, em função das mudanças, são as seguintes. Até então, as nossas empresas pensavam em concorrentes. Poxa, eu tenho concorrente A, B, C, eu vou pegar o benchmark no melhor para mim seguir, para mim conseguir me desenvolver. Está mudando essa relação de competição para cooperação. Por quê? Não adianta eu trabalhar para derrubar o meu concorrente. Por quê? O meu concorrente gera empregos. Esses empregos, talvez, sejam os meus clientes do meu produto. Se não tiver emprego, eu não vou ter cliente para comprar o meu produto. Então, esta é uma tendência forte. Haver uma conscientização das pessoas saírem da competição para a cooperação, para um mundo com maior consciência social. A gente tem que se ajudar, a gente tem que trabalhar no contexto do todo, não do individual. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos que trabalhar, como eu falei, fazer muito mais com menos, zero desperdício, redes colaborativas. A gente está vendo, senta na TV, porque muitas vezes estamos em casa, vendo as ações sociais, as ONGs, pessoas formando grupos, redes colaborativas para auxílio, para ajuda. Este é o momento de se consolidar essas tendências, os grupos do bem, como eu chamo. Pessoas do bem que querem fazer o bem. Isto é uma tendência. Isto vai, rezo, oro e espero que aconteça. Que as pessoas do bem pratiquem cada vez mais o bem em redes, em cima de algo que nós vamos ter que ter muito forte dentro do nosso ser. Empatia. Do que eu estou falando? De ser empático, de não olhar para o eu, olhar para o nós. Todos nós, a maioria, certo? Dependemos de todos para que a situação, de forma geral, possa ser minimizada ou erradicada. Quando nos preocupamos com os outros, temos a tendência de pensar nas pessoas dentro do nosso núcleo, nossa família, nós, nossos amigos. Isso está mudando, pessoal. O momento traz qual oportunidade? Nós temos que open the mind, abrir nossa mente, exercitar o altruísmo e nos preocuparmos com o bem de todos os seres, quem quer que seja e onde quer que esteja. Falei há pouco, não mais competição, cooperação. Se eu matar o meu concorrente, talvez esteja matando o meu cliente. Então eu tenho que trabalhar nesta questão, na cooperação, ser empático. Eu tenho que trabalhar o meu meio. Os peço desculpa, como eu estou online em casa, tem as reverberações de fundo, tipo um cachorrinho simpático que está latindo aí no momento.
Mas isso faz parte do nosso contexto social. Bom, pessoal, outra questão. Vamos parar um pouquinho e vamos falar em números. Alguns números tirados do IBGE. Evolução do PIB, certo? Vamos pegar de 2001 até 2019. Olhando alguns números aí, não vou citar todos, mas nós vimos aí, ó, 2008, 2009 teve um crescimento de menos 0,1%, 2010 subimos 7,5%, 4%, 1,9%, 2015, 2016, 13,5%, decrescemos, depois 3,3%, e depois viemos numa tendência de estabilização, 2017, 2018, 2019, 1,3%, 1,3%, 1,1%. Então, um pequeno crescimento, mas com um pouquinho de estabilidade. Começou a mostrar uma tendência de estabilização para um crescimento futuro. Era assim que vinha a economia até meados de março. Este era o mundo a ser, antes do corona. Bom, vamos falar um pouquinho, nós estamos falando de marketing digital. Vamos falar um pouquinho também das vendas online no Brasil. Vendas online de bens de consumo. O que eu quero focalizar, justo, são os percentuais de crescimento. De 2010 para 2011, 26% de crescimento. De 2011 para 2012, 20%. Depois 28%, 24%. Veio até 2014 crescendo mais de 20% ao ano as vendas online. Caiu para 15, 7, 8, continuou com crescimento menor, 12%. Então, de 2017 para 2018, ainda houveram 12%. Já houve uma, em termos financeiros, 53,2 bilhões de reais comercializados online. Isso aqui da fonte da Nielsen. Bom, 2019 não tem o valor, mas o que mostrou? Pô, falando em marketing digital, um crescimento das vendas online, algo que eu tenho que me preocupar. Perfeito. Isto é a C, antes do corona. E DC? Bom, primeiro vamos ver aqui uma projeção AC. Essa é uma projeção que eu concordo de especialistas, na qual fui pesquisar indicadores econômicos e tendências do que estão falando, certo? Antes do corona, a previsão era para 2020, 2,4% de crescimento no PIB. Crescimento no faturamento do comércio eletrônico em 19%, dos 53 bilhões para 74 bilhões. Justo. Se comparado com os 2,4% do PIB do Brasil, é um crescimento interessante. Só que esses são os números projetados para o país antes do coronavírus. Bom, e qual é a projeção DC para 2020? Depois do corona. Não tem bola de cristal. Não existe um cenário definido, claro, o caminho exato a ser seguido. É um cenário inesperado. Tudo sofrerá mudanças, ou será de alguma forma impactado, seja para o bem ou para o mal. Vimos empresas crescendo, mas infelizmente, falando-se em um mundo DC, ameaças e oportunidades. Ameaças são muito maiores, infelizmente, do que as oportunidades. Muita coisa vai para o mal, mas temos que pensar o que eu posso transferir do mal para o bem, o que eu posso sair de um cenário negativo para um cenário positivo. Nenhum forecast deve ser utilizado como antes da pandemia. Nenhum modelo de previsão pode ser enquadrado, pode ser montado, equacionado para prever um cenário futuro. Tudo precisará ser revisto, reprojetado e reestruturado. Ou seja, não existe uma bola de cristal para esse mundo DC. Não existe. Não existe. E aí, Paulo, o que eu vou fazer? Certo? Estamos em meio a um oceano de incertezas, como vocês estão vendo. Teremos uma vida normal novamente? Teremos uma vida, sim, a vida continuará. Mas afirmar que vai ser uma vida normal não é algo possível de fazer no momento, certo? Não é possível se dizer como vai ser essa vida. Como é que está acontecendo com o comportamento dos consumidores? Está se adaptando a esse atual momento, certo? Mas
está passando por transformações, sejam culturais, sejam sociais, morais. Isso vai impactar depois da crise da economia, com certeza. Os conceitos estão mudando. As pessoas estão sendo inseridas em um contexto de transformação digital, com uma aceleração muito maior do que elas esperavam que acontecesse. Comentei há pouco que, como docente, em uma semana tivemos que fazer transição de aula online para aula virtual, através do ambiente virtual de aprendizagem. Em uma semana tivemos que nos inserir no mundo digital, aprender a ferramenta que é complexa e, além de aprender, ensinar. E colocar a plataforma no ar, publicar material e fazer aula virtual, fazer reuniões através do Meet ou outras ferramentas para que consigamos estar em contato com os alunos. Isto é a transformação digital. Isso está acontecendo e é uma realidade. O mundo pós-pandemia é um mundo DC, é um mundo novo. Como vai ser? Vamos continuar a vida que nós entenderemos como ele será. Vamos saber isso no decorrer dos meses que passarão. E espero, de coração, que todos nós consigamos nos cuidar e consigamos, daqui a um tempo, entender o que aconteceu e evoluir com tudo isso que está no momento. Existe solução para tudo? Existe. Por favor, muitas ameaças e menos oportunidades. Não vamos sair de casa, vamos sentar embaixo de um caminhão e nós não resolveremos o problema. Temos que ter clareza na nossa visão e temos que ter clareza nas nossas decisões e nos nossos pensamentos, nas nossas resoluções, certo? No âmbito empresarial, cada empresa tem seu cenário. O que ela tem que fazer? Avaliar cada cenário para encontrar quais são os caminhos. Como é que eu vou reduzir custo drasticamente? Tenho que achar meus caminhos, certo? E aí, seja isso para sobreviver, que já é uma grande coisa, ou para prosperar. Sobreviver ou prosperar. Puxa vida. Estava vendo alguns números macabros. Só ontem foram 800 e poucos mortos no Brasil. Já devemos estar perto de 12 mil mortos. Então, temos em torno de 12 mil CPFs que foram a óbito no Brasil. Isto é horroroso. Isto é inaceitável. Mas nós não conseguimos mudar. Mas tem um outro cenário. Desses 12, 13 mil, que não sei quantos serão, espero que sejam muito poucos, CPFs em óbito, o Sebrae espera, numa projeção, que em torno de 630 a 650 mil óbitos em CNPJs. Pessoal, óbitos em CNPJs. Estamos falando de pequenas e médias empresas, Sebrae. 650 mil. Quantos empregos diretos e indiretos se perderão neste mundo DC? Então, é algo que nós temos que nos preocuparmos. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Qual é a fórmula? Velocidade, ação, não inércia, assertividade. Quem melhor se adaptar ao momento vai sair fortalecido dessa situação. Puxa, eu queria que estar ouvindo aqui do Paulo a solução para o meu problema. Cada caso é um caso. Já mostrei o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Cada caso tem que ter o seu diagnóstico e o que deve ser feito e o caminho a ser seguido. Então, quem for rápido, quem conseguir realmente fazer da melhor maneira, mais rápido possível, sairá fortalecido dessa situação, certo? Quem não conseguir, tiver no modo sobrevivência, que consiga sobreviver, torço para que todas as empresas sobrevivam. Torço e decoração, sem demagogia. Use pelo menos as ferramentas do governo, passando rapidamente aqui para falar para vocês que a maioria das empresas já viu, já conhece, já está usando. Linhas de créditos especiais para empresas de pequeno e médio porte, na Caixa Federal, Banco do Brasil, BNDES. Pausa no pagamento de até 2 prestações nos financiamentos da Caixa Federal. Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e de novas condições de parcelamento para a pessoa física ou jurídica.
Liberação de 5 bilhões em recursos do FAC para expansão a crédito e crédito à produção. Aporte de crédito do BNDES para empresas que trabalham para inovar, as Finetechs. Canal do Vamos Vencer pelo governo federal, criação do canal. Redução da jornada de trabalho, muitas empresas estão praticando isso. Acordos coletivos com os sindicatos. Houve um acordo na minha categoria, no Senec com o sindicato, para redução de salário também, e, na minha opinião, é algo necessário que foi feito e foi bem feito. Por quê? Mais vale um emprego neste momento do que estar no mercado de trabalho, mesmo com uma remuneração menor, porque se sabe, todas as empresas tiveram redução no seu faturamento. Então, não vamos imaginar que elas poderão continuar no mesmo nível de salário, no mesmo nível de empregabilidade. Isso é lógico que não pode acontecer. Suspensão do contrato de trabalho. Também muitas empresas assim fizeram. Se eu não vou conseguir prosperar, pelo menos tento sobreviver. Busco as minhas estratégias e técnicas, vou tentar alguma coisa com o governo, mas tenho que agir. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que passar esse momento. Sobreviver a esse momento já é uma grande coisa. Isso é uma afirmação. Já é algo que é muito importante. Manutenção, pelo menos, de um nível de emprego. Isso precisamos, certo? Bom, deixa eu falar para vocês 3 estudos de casos de empresas nas quais eu estou atuando. Primeiro caso é uma madeireira. Esta empresa é uma empresa que está em bastante dificuldade. Deixa eu explicar a situação. Por quê? Final de 2018, o Ministério Público esteve lá e encerrou as atividades da madeireira em função da NR12. Tinha vários problemas e fechou a empresa. E a empresa teve que se readequar. Ela ficou em torno de um ano fechada e investiu milhões de reais para conseguir se readequar e voltar a trabalhar. Voltou a produzir outubro, novembro do ano passado com muita dificuldade. Montamos um modelo de gestão, montamos um sistema, um PCP, planejar a fábrica e traçar metas. O que aconteceu? Agora, no mês de abril, batemos o recorde histórico de faturamento, de volume de madeira produzida secada. Agora está previsto para maio, junho e julho, recorde de faturamento. Maio, recorde de faturamento, junho, recorde de maio e julho, recorde de junho. Isso é um milagre? Não. É trabalho. Quais são os mercados possíveis? Exportação, dólar em alta, existem canais de exportação, existe cliente. Vamos atrás, buscamos os clientes, acertamos a fábrica e estamos indo para um caminho certo. Estamos indo para tentar cobrir um passivo que é muito grande em função da parada. Está dando certo, está indo adiante. Segundo um caso, Metal Mecânica. Eu estava lá hoje de tarde. É uma empresa que, em cima de todo o trabalho, montou-se um grupo gestor. E o que se está trabalhando forte? Inovação. Falei há pouco, inovação. Como inovação? Estamos trabalhando na renovação dos produtos atuais. E trabalhando com o conhecimento, com a experiência no ramo, é uma indústria de fogões, com produtos inovadores que não existem no mercado. Está sendo feito produtos inovadores que serão lançados em 30, 40, 50, 60 dias. Produtos que não existem no mercado, com eficiência muito maior do que estão no mercado. Então, isto é ação. Este momento é um momento com ações voltadas ao marketing para a venda dos seus produtos, todas umas estratégias pontuais que estão dando certo e estamos projetando, vamos passar esses meses sobrevivendo para que quando voltar a coisa andar, nós tenhamos produtos inovadores para que a gente continue andando. Na empresa de alimentos, estou falando aqui da Bom Princípio Alimentos, lançou uma linha chamada Sabores das Emoções. Esta linha, o que significa? Significa o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aí os potinhos na telinha, certo? Tem as emoções, tem o amor,
chocolate ao leite. Tem alegria, não consigo ler, que ficou pequeno. Tem a felicidade, que é o chocolate branco e preto. Tem a coragem, o chocolate meio amargo. Ela criou os potinhos emoções. E o que ela está fazendo? Ela está vendendo o seu marketing digitalmente e presencialmente em cima dessa estratégia. Foram entregues 201 potes de amor para os profissionais da Bom Princípio Alimentos. Falei lá há pouquinho. Engajamento, acolhimento, trazer as pessoas, levar amor. Este é o propósito da Bom Princípio. Levar amor, prazer, momentos saborosos a todos os momentos da sua vida. E ela está praticando isso no momento do Covid. Fora essa ação com os seus colaboradores, com os seus funcionários, seus profissionais, 1.500 potes de amor e gratidão levados aos profissionais da saúde de Bom Princípio, Porto Alegre. Ontem fizeram uma ação aqui no Hospital Taquinho de Bento Gonçalves, como forma de reconhecimento pelo trabalho na linha de frente da luta contra o Covid-19. Isto é ação. As ações de redução de custo foram realizadas e está sendo feitas ações com amor para que levar amor a quem está aí combatendo a Covid. É uma estratégia de marketing. Isto é agir rápido, sair da inércia. Por que isso, pessoal? Porque temos que pensar, isso é um pensamento meu, Paulo Fagundes. Temos agora um problema grave, que é o Covid-19, certo? Então, estamos numa pandemia. E essa pandemia, ela está mudando muita coisa, está prejudicando muitas relações comerciais, sociais. Esta é a primeira onda. Tem a segunda onda. Qual é a segunda onda? A segunda onda já está acontecendo, é o desemprego. Está aí, está acontecendo. E, de acordo com o que nós trabalharmos, que as ações que realizarmos, vamos minimizar a terceira onda. Qual é a terceira onda? Quem perdeu o emprego? Como é que vai sobreviver? Como é que vai sustentar sua família? Como é que vai se alimentar? Como é que vai pagar a escola dos filhos? Essa é a terceira onda da pandemia. Se nós não trabalharmos bem essa segunda onda do desemprego, a terceira onda vem muito forte. Falei, só pequenas e médias empresas, 625 mil, 630, 650, não é um número que se possa precisar. Óbitos de CNPJs no Brasil previstos, certo? Alguns já aconteceram. Isto é a terceira onda da pandemia. Os valores. Primeiro, no meu ponto de vista, o que a gente vai pensar no mundo desse? Eu preciso da minha saúde. Sem saúde, eu sei que eu não sou nada. Segundo e terceiro, pode haver uma inversão, depende do ponto de vista. Emprego e família. São os valores que nós vamos buscar. Sem emprego, não sustenta a família. E a família é a base de tudo. Então, são os três valores que vão sair fortes, no meu ponto de vista, depois da pandemia. E algumas tendências. Crenças e valores. Mudou, vai mudar. Comunidades unidas trabalhando mais como equipes. Empatia, certo? Menos é mais. Incentivo ao consumo, aumentando a produção e as vendas, não é mais só isso que é o necessário, certo? É o que mais necessário? Valor concedido às pessoas, impacto ambiental, geração de impacto positivo, caso da Bom Princípio, na sociedade, engajamento como uma causa. Então, isso é tendência. Reconfiguração dos espaços do comércio, maior cuidados com a saúde e o bem-estar, receio de locais com aglomeração deve permanecer. Novos modelos de negócio para restaurantes. Serviço de entrega vai continuar em alta e pode se tornar a principal fonte de receita. Experiências culturais imersivas, shows e espetáculos online, assim como touros virtuais a museus, entre outros, vão ser uma tendência e já está acontecendo. Isso vai continuar. Trabalho remoto, já falei, justo, cada vez mais consolidado. Morar perto do trabalho. Isso é uma outra tendência. Receio de novas ondas de contágio é uma grande vantagem eu estar morando perto do trabalho. Já pensaram em poder ir a pé trabalhar? Que maravilha! Shop streaming, vendas pela internet.
é uma opção também para as lojas que só tinham a venda física. Principalmente, o mundo mudou. As mentes têm que mudar. Busca por novos conhecimentos. O mundo está numa transformação muito grande, muito rápida, muito ágil. Então, o que eu preciso fazer? Buscar conhecimentos, atualizar meus conhecimentos para conseguir o quê? Deles, pelo menos, sobreviver no mercado. Muitos empregos estão sendo fechados, certo? Algumas atividades perdendo espaço e outras ganhando espaço. Então, isto são tendências pós-pandemia. Este é o mundo DC. Para fechar aqui, pessoal, um conceito de Bauman do AC, antes do corona, já era praticado e se acelerou muito no mundo DC. Vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. Bauman escolhe o líquido para quê? Metáfora para ilustrar o estado das mudanças. Facilmente desprezados, o que valia ontem já não vale mais hoje. Fáceis de serem mudadas, o que eu fazia de um jeito, já estou fazendo de outro. Incapazes de manter as propriedades originais. São muito diferentes. Este é o mundo DC. Welcome to Mundo DC. Bem-vindos. E ele é algo que caiu na nossa vida, nas nossas ações, na nossa maneira de pensar, e nós temos que nos adaptarmos. Ele é muito líquido, ele é muito mutante, e nós temos que entendê-lo para conseguir seguir adiante, pessoal. Ok? O que eu tentei fazer? Tentei mostrar para vocês, pessoal, um pouquinho desta nova realidade, um pouquinho deste mundo DC, um pouquinho deste novo cenário. É um cenário difícil. As três ondas, essa terceira onda preocupa, a segunda onda preocupa, a primeira onda preocupa. Quanto mais trabalharmos na primeira e na segunda onda, menor será o impacto da terceira onda. Não queremos ver saque a supermercados, pessoas tendo que roubar para comer, sob hipótese nenhuma. Para isso, temos que agir. Agir com clareza, agir com determinação, agir com o pensamento. E com o pensamento, por favor, isento de tendências, sejam sociais, sejam políticas, temos que trabalhar o que deve ser feito. Temos que trabalhar com a razão. A emoção, neste momento, ela é muito forte. Estamos trabalhando com pessoas perdendo sua vida. Então, a emoção está muito tocada. Mas se utilizarmos só a emoção, sem razão, sem cientificidade, sem olhar de uma maneira científica o que está acontecendo, teremos muito problema. Ok, pessoal? Novamente peço desculpas aos que tentaram assistir a live no momento que não deu certo. Agradeço se por acaso estão assistindo nesse momento. O que eu disse agora, eu falei na live e me coloco à disposição, ok? Abraço a todos, sucesso a todos e muita saúde a todo mundo.